Veneziano Vital do Rego, bom dia. Bom dia, Vilásio. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Abraço a você, abraço aqui, Kennedy, a todos os companheiros. Cita o nome dos seus amigos aí que lhe acompanham nessa entrevista. Peixoto Santiago. Peixoto tá por aqui? Peixoto, rapaz. Peixoto do Alto Branco. Peixoto do Alto Branco. E o nosso já citado Galego do Leite, saudar a Ronaldo Leite. Conhece o Ronaldo? Conheço, de longas datas. De longas datas. Do cara. 2004, essa nem eu tenho mais, viu? Bom dia a todos vocês, obrigado pela atenção. Ô Veneziano, você está, para começar, né, essa disputa dentro do PMDB em relação à escolha do líder lá, né, acabou dando Pizziani, é isso o nome dele? Foi renovado, Leonardo Pizziani, do Rio de Janeiro. E o Hugo Mota acabou sendo vencido nessa disputa, isso afeta o partido de alguma forma, enfim, o que é que a gente pode falar sobre esse ocorrido lá? Veneziano, você chegou a alertar o deputado Hugo Mota com relação a Eduardo Cunha, que poderia atrapalhar essa pretensão dele de virar líder? Eu disse claro, com a liberdade que tenho, absolutamente nada contra o presidente Eduardo Cunha, mas não... Você votou no votei, obviamente votei, não digo isso, né, não pela conterraneidade, não apenas pelos laços de nossa origem comum, Paraíba, mas pelas próprias relações próximas, íntimas, de amigos que somos, né? Fizemos tantas campanhas juntos, eu, Hugo, Vitalzinho, Nabu Vanderlei, seu pai, a nossa prefeita Francisca Mota, enfim, não haveria razões para que nós deixássemos de votar em Hugo. O que eu alertei é que ele não poderia, em que pese a gente saber que não teria ele todas as condições para evitar, ou seja, o que ficou de resto foi uma disputa entre Eduardo Cunha e a candidatura apoiada pelo Palácio do Planalto na figura do deputado Leonardo Pizziani, que terminou sendo o vitorioso. E o que é que isso terminou por refletir negativamente na campanha de Hugo? Ao meu ver, até hoje citava, acredito que você deva ter sabido, e eu mencionei em outros ambientes, veículos de comunicação, nós identificávamos de cara votos que se indispunham com a possibilidade de Hugo, exatamente pelo laço de proximidade existente entre ele e o presidente Eduardo Cunha. Vou citar aqui o caso do deputado Jarbas Vasconcelos, de Pernambuco, cito o caso de José Fogaça, deputado do Rio Grande do Sul, e um terceiro voto em branco. Jarbas não votou, e houve 2 votos em branco, e um outro voto em branco que também deixou de fazê-lo por essa razão. São votos que não são próximos ao governo federal, são a antítese do governo federal, mas que também não se sentem absolutamente atraídos por uma candidatura apoiada por Eduardo. E isso prejudicou a Hugo. Tanto é que a votação ela se deu, Kennedy, com uma diferença de 37 a 30. Se você levar em consideração também que 2 parlamentares, secretários no Rio de Janeiro, foram e assumiram exclusivamente para votar, no caso do deputado Pedro Paulo e o deputado Marco Antônio, e também a presença do ministro Marcelo Castro, tudo isso fez a diferença, porque foi uma diferença pequena, claro, não comparada ao do ano passado, que foi apenas um voto, mas esses 2 episódios, ou essas 2 situações, a mim me parece, até aritmeticamente falando, fizeram o diferencial no resultado final, lamentavelmente, com a derrota de Hugo. Isso deixa o partido rachado? Vilásio, tomara que não. Pelo menos pelos discursos, e aí não sei, sinto verdade em muitos pronunciamentos de companheiros, a disposição é de que o PMDB se mantenha como um partido onde existem as opiniões que divergem uma das outras. Desde 2014, ao término da campanha da presidência da República, onde houve o enfrentamento entre Dilma e Aécio, parte do PMDB votou no presidenciável Aécio Neves. Eu cito como referências os parlamentares do Rio Grande do Sul, boa parte dos parlamentares de Santa Catarina, alguns outros do Rio de Janeiro. Então vem desde 2014 essa posição dual, ou seja, alguns PMDBistas, na sua maioria, desejosos de permanecer apoiando o governo federal, e outros que são contra, se opondo à presidenta Dilma Rousseff. Mas uma coisa é você ter essas posições, que são posições defensáveis, aonde cada um de nós apresenta-se votando ou opinando nos momentos das deliberações, nas comissões. Outra coisa é você lutar pela unidade do PMDB. E eu acredito plenamente que, passada essa disputa que foi muito acirrada, uma das mais acirradas, se não pela diferença de votos, mas por aquilo que ganhou no contexto
em especial de notoriedade, de publicização, porque era a campanha de Eduardo Cunha contra a presidenta Dilma. Ficou desta forma, e isso prejudicou diretamente a UCA. Tomara que nós consigamos evitar dissensões maiores e que os ânimos se aplaquem depois do resultado. A gente está disponibilizando aqui, obviamente tem o assunto da política que a gente vai tratar, dizem que Veneziano pode sair do PMDB, ele fala daqui a pouco sobre isso também, e Adriano Galdino falou aqui no programa hoje de manhã, convidando o Veneziano para o PSB, foi isso? Depois ele comenta, mas eu quero dar prioridade aqui ao pessoal que manda perguntas através do WhatsApp, e eu acho que é bom, um termômetro legal, né, as pessoas perguntando, talvez melhor do que eu e a Vilares, mas enfim, está aqui o Álvaro Contabilidade, ele diz o seguinte, pede para Veneziano comentar, eu acho que é um assunto importante, extremamente atual, a Vila Olímpica Plínio Lemos, em Campina Grande, é um grande criadouro de mosquitos da dengue. Peça para Veneziano comentar. Ele chama-se Álvaro Contabilidade. Um abraço a Álvaro. E a sua preocupação, Álvaro, que não é apenas a preocupação, Ronaldo e Kennedy, é um alerta que vem sendo dado há pelo menos 2 anos, que foi, já conversei isso com você em outras oportunidades, já fui entrevistado por Evilásio, a gente lamenta. O caso em si se torna mais grave agora, porque nós estamos diante de uma epidemia de tantas consequências gravosas a partir de um mosquito que transmite 3 vírus, e vírus que traumatizam a sociedade brasileira, em especial o Zika. Então você fala sobre um abandono, ou seja, a questão central é você ter um patrimônio público, um bem maior, que foi o Plínio Lemos, construído a duras penas, porque com recursos eminentemente próprios, foram mais de 8 milhões de reais, e quando nós somamos os recursos para o Plínio Lemos, a construção própria do Plínio Lemos, com todas as ruas pavimentadas ao derredor, com saneamento que nós também fizemos nas ruas que ladeiam o Plínio Lemos, foram mais de 9 milhões de reais, quase 10 milhões. Então você abandona um equipamento que se via a população humilde de bairros populosos, como Nova Brasília, como José Pinheiro, principalmente, porque está no seio de José Pinheiro, um antigo estádio municipal Plínio Lemos, e aí vem a situação da piscina, uma piscina que se via antes, para criar, ao meu tempo, ao nosso tempo, se via semi-olímpica, se via para que nós pudéssemos dar aulas a crianças, fazer hidroginástica para as pessoas, oferecer a hidroginástica para as pessoas da terceira idade. Hoje, há 2 anos pelo menos, se tornou um grande reservatório, e mais com a proliferação do mosquito da dengue. Então o que eu posso dizer, se não lamentar, e digo isso porque tem sido nesses últimos 24 meses algo repetido, e que só agora recentemente um dos veículos de comunicação deu maior ênfase a uma situação grave que mostra um pouco daquilo que é o retrato da administração municipal. Nenhum gestor, por mais que ele seja um antagônico ao seu antecessor, tem o direito de abandonar prédios públicos que são patrimônio da sociedade. Eu repito, quando a gente assumiu em 2005, nós encontramos o Centro Cultural, que ganhou o nome de Centro Cultural Professora Lourdes Ramalho. Depois, nós assim homenageamos uma grande campinense, teatróloga, dramaturga. O Centro Cultural estava em ruínas. E foi construído na época do prefeito Enivaldo Ribeiro. E não foi porque foi construído por Enivaldo que eu não teria, na condição de prefeito, Ronaldo Leite, a obrigação de mantê-lo bem, em estado, em condições conservadas, para que pudéssemos, sob a coordenação, à época de Alexandre Tan, oferecer a tantas e tantas crianças e adolescentes cursos mais variados. Quando a gente, em 2010, fez a reforma do Teatro Municipal Severino Cabral, 2 milhões e 300 mil reais, não foi porque o Teatro Municipal Severino Cabral foi erguido pelo prefeito Severino Cabral que me dava o direito de desconhecer a necessidade e a obrigação de tê-lo como referência e símbolo da cultura de Campina. E investimos quase numa reconstrução, vocês observaram isso. Quando a gente reconstruiu também praticamente a Casa da Cultura e outros tantos bens públicos, foram 126 escolas reformadas, reconstruídas, muitas ampliadas, a gente mostra que o gestor, ele passa, mas ao passar ele tem que ter a obrigação, o cuidado de zelar por aquilo que foi erguido, por quem quer que tenha sido o administrador. E o que o atual prefeito Romero Rodrigues faz é exatamente desconhecer, por força de ter sido uma obra feita pelo seu adversário veneziano Vital do Rego. E aí fica a comunidade da região leste desta forma.
com um perigo maior do que poderíamos imaginar e pretender, que é a proliferação do mosquito da dengue. O mosquito da dengue que em Campina Grande faz morada. Me recordo que há 2 anos havia, desde 2014, menções que o prefeito sequer garantia recursos para a compra de larvicida. Os agentes de combate às endemias, aqueles companheiros que vão às ruas, que batem as portas para fazer a colocação da larvicida ou do larvicida, não tinham sequer instrumentos de trabalho. Então, esse é o retrato de Campina Grande, de obras inacabadas, como o caso a paralisação do canal de Santa Rosa, o canal da Ramadinha, que nós fizemos e entregamos o Severino Cabral, e o sequenciamento da Ramadinha deixou de ser feito, a UPA Porte 2, é isso que precisa ser debatido, e é isso que nós desejamos debater de maneira muito tranquila, muito equilibrada, muito serena, muito sóbria com o prefeito. Com ele, repito, não com os seus subservientes e não com aqueles que se tornaram asseclas para me provocar. São 10h46, 10 horas 46 minutos, nós estamos conversando aqui nos estúdios da Clube com o deputado federal veneziano Vital do Rego, do PMDB. Deputado veneziano, para surpresa de muitos, o reitor da Universidade Estadual da Paraíba, professor Rangel Júnior, anunciou esta semana o fechamento do Museu de Artes Assis Chateaubriand. Deputado, também ficou surpreso com essa notícia? Tomei conhecimento em Brasília quando um dos blogs, enfim, e outros veículos de comunicação, principalmente os alternativos, nos traziam, e é muito triste para nós, deve ter sido por motivos ou na alega crise, ou seja, condições de manutenção de um investimento extraordinário que em aberto, continuando aberto, era um espaço para visitação, para conhecer um pouco mais das exposições que muitos artistas campinenses ou de outras localidades faziam lá no Museu Assis Chateaubriand. É lamentável, é preocupante, até porque diz-se respeito diretamente aos interesses nossos na cultura, na história da produção artístico-cultural de tantas e tantas célebres figuras que expunham e tinham seus trabalhos expostos no Assis Chateaubriand. Veneziano, o Amâncio do Catolé, ele pede que você comente 2 situações. Primeiro, essas 1000 obras que foram anunciadas pelo prefeito, e ele espera até agora que essas obras sejam mostradas, como foram noticiadas, e ele falou também que agentes da prefeitura garantiram que pelo menos no final do ano passado abriria pelo menos um restaurante popular, e isso não foi feito. O Amâncio pede que você comente esse Amâncio, em relação às 1000 obras, não espere tanto, porque, ou então se você esperar, espere sentado, porque você não as terá, não as conhecerá, simplesmente porque elas inexistem. Nós poderíamos sim fazer menções no rol de obras apresentadas pelo atual gestor daquilo que é de responsabilidade da nossa gestão, como por exemplo, a Admiro de Figueiredo. Aos senhores taxistas, aos senhores que passam pela Admiro de Figueiredo, aquilo não é uma obra do governo municipal, aquela obra foi conquistada por nós com o governo federal, recursos compartilhados, meu querido Carlos Alberto, minhas saudações, meu carinho de sempre, compartilhamento de recursos federais e municipais, e a última parcela foi deixada inclusive por nós, 17 milhões e 100 mil reais em conta. Quando você pega a UPA Porte 2 inacabada, obra deixada por nós, a Ramadinha, Canal da Ramadinha, obra incluída no PAC de Bodocongó, inconclusa. O Canal de Santa Rosa, esses 9 milhões e 300 mil reais, valor da obra completo, Kennedy, 8 milhões foram empenhados pelo senador Vital do Rego Filho. Então, o que existe em Campina Grande, e eu dizia isso, professor Santiago, em janeiro, e depois que você perde os instrumentos para o debate, eu já não era mais prefeito, poucos entre os quais vocês me permitiam alguns espaços para que nós repuséssemos a verdade, eu dizia, estamos deixando para que o prefeito possa administrar mais de 105 milhões de reais. E isso pouco foi dito. E eu colocava um a um os 2 milhões e 400 mil reais da UPA, os mais de 8 milhões do Canal de Santa Rosa. Se você lembrar, você que tem Dedé Mangará como comerciante, sabe muito bem o que é isso, e outros tantos, centenas e centenas de comerciantes na Feira Central. Quem fala sobre isso? O prefeito teve em mãos mais de 21 milhões de reais, Peixoto, para dar continuidade a uma obra que foi iniciada por nós e que só não concluímos porque já não mais éramos prefeito. Fizemos 2 medições para os feirantes, para a Feira Central, urbanizar toda aquela área, como fizemos para a Feira da Prata. Então isso
desgasta profundamente. Essas 1000 obras, o prefeito vai à televisão através de uma mídia cara, uma mídia que tenta dar veracidade ao inexistente, e fala sobre 250 ruas pavimentadas, e eu desafiei para que ele apresentasse pelo menos 50 que fosse de responsabilidade dessa gestão. Aí não vale mencionar as ruas que ele computa, as ruas que o governo do estado fez ao lado do Amigão, não vale computar aquelas ruas que foram deixadas com recursos licitados e recursos em caixa por nós, não vale citar aquelas do Jardim Vitória, da invasão do Tambor ou do Pelourinho, porque estão dentro daqueles recursos, incluídos entre os recursos deixados por nós no PAC da região Sudoeste. Ou seja, quando a gente pavimentou o Novo Horizonte, quando nós incluímos lá o saneamento do Jardim Vitória, quando nós construímos a escola do Novo Horizonte, hoje se pergunta, cadê a interligação da João Valig, Assis Chateaubriand com a Juscelino Kubitschek? Mas não existe. Os trechos, Kennedy Salles, Carlos Alberto, e é esse desafio e esse debate que nós desejamos fazer. Os trechos de asfaltamento que o prefeito apresenta são trechos, são pedaços, são bicos de rua. Se você somar em valor e em quantitativo as duas avenidas, Dinamérica e Assis Chateaubriand, que nós recapeamos, já são suficientes para o que o atual prefeito fez em 3 anos e 2 meses. Eu não quero mais nem citar outras tantas, inúmeras tantas, foram mais de 620. Então, ao nosso querido amigo que te ligava, sobre as 1000 obras, se sente, espere e não se surpreenda, porque estas não serão apresentadas. Em relação ao outro questionamento do restaurante popular, outra situação. O prefeito em 2013 disse, olha, eu não vou reabri-los, porque o prefeito anterior deixou débitos. Eu fui lá no Ministério e perguntei, existe algum tipo de pendência que impeça a reabertura das 9 cozinhas comunitárias e dos 2 restaurantes populares? E eles disseram, não. Isso aí é uma vontade político-administrativa de quem está na gestão. Eles não querem reabrir porque existe um investimento a fazer. Então o prefeito de Campina Grande, que prefere gastar com mídia, poderia subsidiar aquilo que nós subsidiávamos. Eu não estou negando que é um valor considerável. Para cada prato de comer, você subsidiava mais de 2/3, porque afinal de contas, o que se cobra R$1 não é suficiente minimamente para cobrir aquele valor de um prato de alimentação. Mas isso nós fazíamos porque alcançávamos comunidades humildes, e eu sempre cito Jeremias, comunidade humilde, Pedregal, nós tínhamos na Liberdade, São José da Mata, em Galante, nós tínhamos no distrito dos mecânicos não uma cozinha comunitária, mas um restaurante popular. Os mecânicos não precisavam ir para fazer suas refeições, em que pese bons locais ali, eles tinham um preço muito melhor no restaurante popular. E a própria comunidade da invasão do Tambor, do Pelourinho, do Jardim Vitória, do Novo Horizonte, tinha lá. Hoje está lá um prédio que foi construído com R$900 mil, servindo como abrigo. O Edson Diniz, Kennedy Salles, que foi agora interditado e que foi reaberto por um arremedo, como a gente costuma dizer, uma arrumação de casamento, o Edson Diniz, ele se via a tantas quantas centenas de pessoas, principalmente os comerciários, que ficavam aqui para não ter o gasto de voltar para as suas casas. Aquilo lhes rendia tempo, diminuía os custos mensais, e mais do que isso, favorecia os próprios comerciantes. Hoje eu estava na Rádio Correio e ouvia um comerciante dizer que caiu muito a venda, tanto porque agora só tem um turno de funcionamento, como também porque você deixou de ter o atrativo de um restaurante popular. Eu, como consumidor, vou lá, faço o meu prato de comer, almoço, quando desço, fico olhando aqui e acolá, termino me atraindo para comprar uma coisa aqui e acolá. E aí você observa, a partir das 10 horas da manhã, uma fila quilométrica, não é exagero, você pega da Floriano Peixoto entrando pelo Edson Diniz para o restaurante popular do Estado, para pegar uma ficha. Então essa é a situação e esse é o retrato de Campina Grande, que eu lamento profundamente. Deputado Veneziano, nas rodas políticas, comenta-se que o senhor poderá mudar de partido. Quais os motivos que o senhor alegaria, no caso, não mudaria de partido? Não há fundamento, meu querido Evilásio. Eu permaneço no PMDB, fico feliz, claro, honra-nos, como honraria qualquer agente político ser convidado, porque mostra-se que a gente pode ser como eu tenho esse sentimento por parte dos que me convidaram, no caso o presidente Edvaldo Rosas, citando aqui, eu não o vi, mas óbvio,
dando fé na informação do presidente Adriano Galdino, enfim, PSB seria uma grande opção, caso de fato eu tivesse com vontade, com desejo de deixar ou com razões de deixar o PMDB. Não tenho. Estrategicamente o PMDB é importante para as eleições de 2016, dizia isso aos nossos companheiros, até para que não percamos força, até para que não percamos condições de batalha. O PMDB não apenas sobre vários aspectos, é um partido que vai nos permitir um tempo de televisão numa disputa onde nós vamos novamente, Kennedy, na condição de opositores, não ter instrumentos. Os instrumentos estão às mãos do prefeito e instrumentos às mãos de sua reeleição. Então, se a gente tem a necessidade de mostrar, primeiro, se reparte rapidamente a eleição ou a exposição em guia eleitorais, de que forma? Nós vamos apresentar no guia eleitoral o que nós fizemos, mostrar que temos razão para pedir a confiança do eleitor. Nós não estamos ali nos apresentando como candidato que não teve a experiência durante 8 anos de poder fazer em Campina, graças a Deus, mais de 3.000 obras, essas catalogadas, essas uma a uma catalogadas. A outra, de mostrar o que Campina Grande precisa conhecer em relação do nome do candidato. Eu já falei a vocês e tenho essa compreensão. Campina não quer simplesmente saber o que foi feito na administração de Veneziano. O que foi feito, foi feito. Já fez parte desse cenário. Já foi compartilhado. Já foi usufruído. Então eu não vou simplesmente dizer, fiz a Feira da Prata, fizemos a Vila do Artesão, fizemos as 626 ruas. O cidadão vai dizer, Veneziano, espera lá, já passou, nós reconhecemos que tu fizeste com os teus companheiros de trabalho, e o que é que tu pensas fazer mais? Agora, para esses próximos 4 anos, o que é que tu pensas para a mobilidade urbana? Aí eu vou dizer, trarei o que o prefeito de Campina perdeu, por pura incompetência. É uma palavra que pode ser forte, mas é incompetência. Se você tem como administrador a condição que foi dada pelo seu antecessor de implantar o veículo leve sobre trilhos, que baratearia, enquanto você tem um prefeito de Campina que cometeu mais um estelionato eleitoral em relação às tarifas de transportes coletivos, 3 aumentos em apenas um ano. Se você fala, mas Veneziano, em meio a essa crise, inflação de 10,6, sim, mas de 10,6 jamais 20% acima do que a inflação chegou. Então isso é inadmissível. E nós pusemos a fala do prefeito como poremos outras tantas mentiras que ele professou. O prefeito em 2012 disse que ia entregar medicamentos em domicílio. O prefeito em 2012, quando queria o voto de Campina Grande, disse que iria tratar os servidores bem. Próxima semana, mais uma greve será deflagrada na Secretaria da Educação. Ontem eu recebia, e peço reservas aos senhores para não citar o nome da profissional médica do PSF, ela me mandava a reunião que houve, a assembleia, e dizia, Veneziano, nas unidades sequer água sanitária tem. Material de expediente não existe. Hoje pela manhã eu concedi a entrevista na Rádio Correio e a secretária, que eu tenho muito respeito, secretária de Saúde, convidava para a entrega de uma reforma lá no bairro da Conceição, no valor de R$80 mil. Bacana, interessante. Mas enquanto isso, a UPA Porte 2 está há 3 anos e 2 meses que não é entregue. Quantas centenas e milhares de pessoas, Evilá Junqueira, de maneira muito franca, não deixaram de ser atendidas nesses 3 anos e 2 meses? Quantas milhares e milhares de pessoas? Como é que você fala sobre a entrega de uma reforma quando você sequer cumpre o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores? Como é que você fala sobre reforma quando você não garante sequer água de beber, água sanitária para desinfetar? Quando você não tem e não dá aos profissionais das unidades condições a ter em mãos material de expediente? Quando um diabético de Campina Grande não tem mais o aparelho para aferir a sua glicemia? É isso que precisa ser debatido. O prefeito em 2012 dizia que merecia o voto e não a doutora Tatiana porque havia um caos instalado na saúde. Ora, se em 2012 ele dizia que havia um caos, imagina o que é isso que nós estamos vivendo hoje. Um caos naquela época, na época em que Tatiana, em 17 meses, entregou, não foi uma reforma. Tatiana entregou 14 unidades básicas de saúde da família, quase mini hospitais. Tatiana e nós entregamos o Hospital da Criança e do Adolescente. Tatiana, Metuzelá e outros companheiros que responderam pela secretaria promoveram uma triplicação no número de equipes do Programa de Saúde da Família. Então esse debate, Avilás, ele vai ser feito, e para isso eu preciso desses instrumentos. Deixar o PMDB, primeiro eu não tenho razões para tanto.
Deixar o PMDB seria estrategicamente um grande equívoco. Mas agradeço penhoradamente, tanto ao convite feito pelo presidente Edivaldo, como pelo presidente Fábio, como também pelo presidente da Assembleia, deputado Adriano. Carlos Alberto. Meus cumprimentos ao deputado federal veneziano Vital do Rego. Deputado, ainda sobre essa questão, desta especulação sobre a sua saída ou não do PMDB, surgiu por conta de alguns entendimentos que estão sendo mantidos entre a cúpula do PMDB e a cúpula do PSDB, numa possível aliança em João Pessoa para a prefeitura da capital paraibana, e esta aliança seria estendida a Campina Grande, ou seja, o PSDB apoiaria o nome para vice na chapa de Manuel Júnior do PMDB João Pessoa, e aqui em Campina Grande o PMDB indicaria o vice na chapa de Romero Rodrigues. Daí a especulação Romero, o senhor... Romero Não, o PMDB indicaria o vice na chapa de Romero Rodrigues, do PSDB. Sim. Então o PMDB indicaria aqui o vice do PMDB. Aí surgiu a especulação de que o senhor poderia deixar o partido porque queria ter espaço, né? E a opção seria o PSB, do qual já foi convidado, inclusive ontem, por Adriano Galdino. Eu fiquei muito feliz quando soube dessa lembrança do presidente Adriano, mas é zero, é nula qualquer possibilidade de apoiamento ao PSDB em Campina Grande. E também vou dizer aos senhores, esse enredo, a gente precisa inclusive ver se diversifica os enredos da política. Essas especulações elas são tão batidas. Por exemplo, vou citar o caso do PSDB. Me desculpem, aqui não é absolutamente arroubos de presunção de dizer com quem o PSDB vai ficar. Mas eu pessoalmente tenho quase absoluta certeza que o PSDB ficará com o Luciano Cartacho. Já disse, inclusive, alertei ao querido amigo deputado Manuel Júnior que tenha muito cuidado, que faça a sua pré-campanha, que busque outros apoios, porque se ele ficar no aguardo que o PSDB e o ex-governador Cássio Cunha Lima o apoiem, ele vai ficar a ver navios, vai chegar nas convenções sozinho, isolado, e isso vai inviabilizar a sua candidatura, porque inviabiliza também as candidaturas dos companheiros vereadores. O senador Cássio irá com o PSDB apoiar Luciano Cartacho. Aguarde, e se eu estiver enganado, serei eu o primeiro a pedir desculpas aqui por ter dito isso. Os 3 vereadores do PSDB na capital apoiam o prefeito Luciano Cartacho e já fizeram publicamente, exatamente para se criar aquela justificativa. Olha, eu gostaria muito de apoiar você, Manuel, mas lamentavelmente a base do PSDB, aquele velho enredo já tão cansativo, desgastado. Então, meu irmão Carlos Alberto, o contato que houve do governador foi um contato mais amplo. O governador Maranhão almoçou com Cícero Lucena, almoçou com Trócoli Júnior, que é defensor do apoio do PMDB já no primeiro turno, ao governador Ricardo Coutinho e ao seu candidato João Azevedo. Não foi tratado absolutamente nada referente a Campina Grande, senão em relação a João Pessoa, no qual direito não tenho nem autoridade para falar. Ou seja, se o PMDB tiver condições de viabilizar a candidatura do deputado Manuel, óbvio que haverá de lutar. Caso contrário, natural, aí sim, no segundo momento, de nós sugerirmos o apoio ao preferencial parceiro que é o PSB. Estamos conversando com o deputado federal veneziano Vital do Rego, do PMDB. 11h04, está na hora, seu Kennedy, de tomar aquele cafezinho. Agora só sua hora, né? Café hora. Agora. Deputado, acende o cafezinho hora, deputado? Tomo, com o maior prazer. Antes o Marcelo Antunes, né, trazendo aqui um sucozinho de tangerina. Gosta? Bom também. Marcelo trazendo suco? Tomar um cafezinho hora, intervalo rapidinho, já a gente volta. A gente está conversando ao vivo aqui no estúdio da Clube com o deputado federal veneziano Vital do Rego. Daqui a pouco ele participa no canal 9 do programa Opinião no SBT, aqui de Campina Grande, TV Borborema, mais uma emissora do Sistema Opinião de Comunicação. Eu vou aproveitar esses momentos aqui, veneziano, a dar prioridade à pergunta dos ouvintes. São 2 aspectos aqui. Por exemplo, a Damiana, ela está dizendo o seguinte: ela é servidora municipal. Sim. E fez empréstimo consignado no ano passado. Desde outubro, segundo ela, a prefeitura não está repassando, por exemplo, ao Banco Bom Sucesso, e ela está sendo cobrada por conta desse não repasse da prefeitura. Você tem conhecimento disso? Tomei conhecimento sobre os atrasos do pagamento de consignações, e existem coisas muito mais graves que precisam também ser, precisam, me perdoe, deveriam ou poderiam estar sendo do conhecimento público. Se você levantar, Kennedy, qualquer rápida pesquisa no SAGRES, no Sistema de Acompanhamento de Gestão, que é um sistema que o Tribunal de Contas
tem, e qualquer um dos cidadãos aqui, não apenas você como jornalista, não apenas eu como mandatário, Manuel, qualquer cidadão tem acesso, vereador Galego do Leite, verificará que até o mês de dezembro a Prefeitura tem um débito superior a 80 milhões de reais, sem contabilizar muitos empenhos que não foram ainda informados do mês de dezembro. Do IPSEM são mais de 15 milhões de reais. Do lixo são mais de 6 milhões de reais de débito. Na Secretaria de Saúde são mais de 40 milhões de reais de débito. Então a realidade financeira da Prefeitura, se os fornecedores têm conhecimento disso, é pétrica. Então o que acontece é exatamente, no mês de dezembro, vamos citar o caso, o prefeito só repassou o 12º, que é uma obrigação, sei eu, não por nada. Eu fui vereador, eu e a Vilar, sabemos muito bem disso. No dia 20, há uma obrigação do Poder Executivo de repassar à Câmara para o pagamento de vereadores e de servidores. Os vereadores ainda suportam 1 mês, 2 meses de atraso. Não há obrigação para que nós suportássemos. Mas o prefeito passou quase 1 mês para fazer esse repasse, o que é crime de responsabilidade. O cumprimento e o fechamento da folha dos aposentados do IPSEM só se deu depois, muitos dias depois, em especial para aqueles que recebem mais de R$2.000. Os prestadores de serviços, muitos estão há 2 meses sem receber. Então esse fato das consignações, Kennedy, eu tenho conhecimento, vários companheiros servidores efetivos trazem-nos, porque de fato, quando você faz um empréstimo, você faz pessoa física e você garante o quê? Você está garantindo ao banco que o banco faça o desconto, a prefeitura, no caso, faça o desconto e repasse. Então ele não vai colocar a prefeitura no Serasa, ele vai impor a quem tomou o empréstimo esse desgaste pessoal vexatório que é ter o seu nome na praça negativado, enfim, positivado no caso, né? Ou seja, você está com o nome impedido de fazer qualquer tipo de transação. Tem uma outra pergunta de um ouvinte aqui, ele preocupado com o posto de saúde da Bela Vista, que está fechando agora de 11 horas, funciona até 11 horas, depois fecha e volta a ter atividade na parte da tarde. As pessoas que chegam para ser atendidas ficam do lado de fora, né, sem nenhum tipo de atendimento, correndo todo tipo de risco, enfim. A pessoa pede providências nesse aspecto aqui, se isso pode ser feito alguma coisa. E lembra também que o prefeito prometeu entregar remédio na casa das pessoas e de que o Francisco Pinto aqui no centro seria um centro de imagens. Ele prometeu isso durante a campanha e nada foi feito até agora. É aquilo que eu te falei, ou seja, sobre outras tantas promessas, e nós temos tudo isso catalogado, não dá nem para dizer que não é verdade. Ou seja, a gente tem a promessa do prefeito dizendo que ia entregar em casa os medicamentos, nós temos a promessa do prefeito de que iria fazer um tratamento diferenciado aos servidores da saúde, nós temos a promessa do prefeito mais recentemente de que não iria aumentar tarifas de transporte até o final do seu governo. Todas essas mentiras, todas essas colocações feitas pelo prefeito, nós vamos expor e fazer o comparativo, aí vai caber quem está em casa, eleitor. Eu costumo dizer, sabe, Kennedy, muitos de nós eleitores não temos condição de questionar os agentes políticos, não temos. Porque na hora que você questiona um agente político, quando você diz assim, eu não tenho mais crença em político algum, todos eles são iguais, todos eles calçam 50, todos eles são corruptos, são pessoas inconfiáveis. Ora, os políticos são postos por nós mesmos. Nós não temos mais mandatos biônicos escolhidos pelo chefe do Executivo Federal, não. Quem faz a escolha e quem tem, portanto, a responsabilidade de assumir pela sua escolha, sou eu como eleitor. É cada um de vocês aqui presente, como também os que estão em casa. Então quem votou em Romero Rodrigues em 2012, acreditando nessas inúmeras promessas que ele fez, deve fazer uma reavaliação, porque ele prometeu fazer inovações em Campina Grande. E a única obra que você poderia dizer de maior consistência é uma obra do governo federal, ou não? Ou seja, veja como são as incongruências. Um governo do PSDB, partido que malha constantemente o governo federal lá em Brasília, mas aqui em Campina Grande tenta assumir, e aí o PT de Campina Grande não se pronuncia. Uma única obra feita em Campina Grande que você poderia ter relevância, e eu não sei quantas efetivamente casas, 200, 300 poderão ser entregues, em meio à propaganda gigantesca que se faz, é uma obra do governo federal, 93% dela de recursos públicos federais.
prefeito que bate lá, o partido do prefeito que bate, que desconhece os investimentos federais aqui na Paraíba, é o mesmo que se vale da única ação. Porque a ação mesmo da prefeitura, eu me permito dizer, eu não vejo uma de porte. Aí, está fazendo urbanização nas praças com as entregas das academias populares que nós deixamos. 14 academias populares pagas à época do secretário Eduardo Galdino. Não, mas está continuando a obra disso, a obra daquilo, a Argemiro de Figueiredo está sendo entregue. Já mencionei a Argemiro de Figueiredo e os recursos que foram deixados por nós. O que mais? O Pedro I? Não, o Pedro I foi um grande engodo. O Pedro I foi assumido pela prefeitura, porque a maçonaria não mais tinha condições financeiras de bancar os seus custos, entregou, se livrou de um peso pesado sobre suas costas, e o que o prefeito fez? Diminuiu os atendimentos e os serviços prestados pelo Pedro I. Se você vai à procura de um atendimento ortopédico, você não tem. Se você vai atrás de um atendimento de neuro, você não tem. O que você tem é um centro de imagem que funcionava lá no Serviço Municipal de Saúde, Francisco Brasileiro, e alguns consultórios ambulatoriais e algumas cirurgias eletivas. O Pedro I, recentemente, sofreu com um incêndio por falta de manutenção daquele que se tornou seu proprietário. Você vai para o Dr. Edgley, há 10 meses, o Dr. Edgley não recebe o aluguel do prédio, que já era alugado ao nosso tempo, quando nós incluímos o serviço de atendimento de urgência na psiquiatria, vocês se recordam, e que foi ampliado porque o prefeito quis fazer uma retaliação junto à família proprietária do Serviço Municipal de Saúde aqui, família Caetano, deixando obrigações a pagar e transferiu para lá, simplesmente para retalhar, porque no Serviço Municipal de Saúde você tinha, aquilo é uma estrutura gigantesca, fisicamente falando, e nós lá instalamos gerência de vigilância, nós colocamos lá o atendimento aos portadores de DST, enfim, uma superestrutura funcionava, a referência de fisioterapia. Aí ele levou lá para o Dr. Edgley, que está há 10 meses sem receber. O Francisco Pinto, que nós recuperamos, foram R$700 mil, implantamos lá um dos CELs, Centros de Especialidade Odontológica. Além do mais, colocamos um dos laboratórios centrais de Campina Grande, no Francisco Pinto. Hoje é apenas uma estrutura subutilizada. Então é lamentável, eu apenas estou aqui repetindo-me naquilo que os seus próprios ouvintes fazem. Agora são 11h17 em Campina Grande, na Paraíba. Nós estamos conversando aqui nos estúdios da Super Rádio Clube de Campina Grande, uma empresa do Sistema Opinião de Comunicação. Estamos conversando com o deputado federal veneziano Vital do Rego. Deputado veneziano, o senhor continua defendendo candidatura única por parte das oposições? Eu penso que estrategicamente seria o melhor caminho. Agora, quem vai tomar essa decisão não serei eu. Eu apenas sugiro, opino e apresento os fundamentos. Já o fiz ao governador, já o fiz ao presidente Adriano, já o fiz ao presidente Fábio, a outros companheiros como o deputado Inácio Falcão, ao presidente Galego do Leite, enfim, ao grupo que esteve em 2014 com o governador Ricardo, um grupo que também, alguns, não muitos, porque muitos deixaram de me reconhecer a partir do momento em que eu perdi a caneta, vez por outra eu ouço algumas dessas figuras ocupando emissoras de rádios e quando me vem à mente o que elas diziam ao meu respeito e o que elas tinham da nossa gestão em termos de benefícios demandados pelas suas comunidades, a gente vê o que é a política e o que é, acima de tudo, o ser humano. O que é, acima de tudo, o ser humano. Mas, enfim, isso acontece comigo, aconteceu já com outros tantos, não há de se fazer queixas. Então, Evilásio, eu penso que, estrategicamente, você reunir as oposições em termos de uma candidatura, que poderia ser qualquer uma delas, de Adriano, de Fábio, de Veneziano, de Inácio, de Olímpio, de Antônio e de José, é o mais interessante. Se você as divide, penso eu, isso facilita, ou pelo menos dá, em tese, melhores condições à candidatura oficial. E como se dará, como se dará a escolha do seu companheiro ou companheira de chapa? Olha, meu irmão, se o PSB resolver permanecer conosco como seu candidato, é natural que a prevalência e preferência do nome para ocupar a vice seja do PSB. Agora, se o PSB fizer a opção de ter a sua candidatura própria, em nada interferirá conosco, absolutamente. Conversava isso, claro que nós desejamos ter o PSB e os demais outros partidos aliados, mas se o PSB disser, Veneziano, é estratégico de nossa parte ter uma candidatura própria, tenhamos. Agora vamos convergir em torno de um adversário comum. Não dá para simplesmente ficar fazendo menções, eu vou ter candidatura, e não fazer oposição a quem de fato merece
ter essa oposição. E é o que está acontecendo. Agora, não há, de nossa parte, não muda o meu ânimo em relação ao governador Ricardo Coutinho. O que eu tinha que fazer, fiz com bom grado. Eu fui às ruas, vocês sabem muito bem disso, o quanto nós nos expusemos, sem nenhum tipo de problema pela candidatura do governador Ricardo. Aqui, em pelo menos outras 15 cidades, as quais eu visitei em comícios ou em arrastões, fiz e faria, porque era a melhor opção para o estado da Paraíba. Se o PSB entender e retribuir isso numa demonstração de reciprocidade ao gesto que nós tivemos, ótimo. Se o PSB achar por bem ter uma candidatura própria, não tem problema. Façamos essa convergência em torno da oposição ao nome do atual prefeito. Se nós estivermos juntos, ele indicará o companheiro. Porque daqui a pouco você vai ver e vai ouvir Veneziano no Canal 9 SBT no programa Opinião. Rapidamente, Veneziano, você tem dito que quer debater com o prefeito. Sim. Né? Você acha que o prefeito está com medo de debater com você? Não há razões, não há razões. É um cidadão que tem formação política, mandatos de vereador, mandato de deputado estadual, 2 anos como deputado federal, prefeito de 3 anos. Não há razões. Ele termina passando essa impressão, que é a impressão que eu não tenho, de recear esse debate tete-a-tete. E aí fica escalando alguns dos seus subservientes, que na sua maioria tem um ódio represado, um ódio incontido, um ódio avassalador, que também não haveriam de ter recalques ou invejas, e pessoas para violentar-me, para agredir-me, para caluniar-me, como vocês têm assistido. Há um mês mais ou menos, foi o procurador que veio com uma das mais pérfidas agressões sobre mim. Eu não vou mais nem falar a esse respeito, porque todos os senhores sabem as providências nós tomamos. Então, o que eu tenho dito, e lanço isso para que o prefeito possa assumir, é esse debate. Debate sóbrio, debate sério, um debate sem filigranas, um debate onde ele tente apresentar alguma coisa sua, de iniciativa própria, e que nós vamos apresentar o que foi feito e o que nós desejamos fazer. E eu, em rápidas pinceladas aqui, estou dizendo, compare, meu amigo e minha amiga ouvinte, leve em consideração o que foi feito na saúde por nós e o que está deixando de ser feito pelo atual prefeito. Leve em consideração que esse prefeito, em 3 anos e 2 meses, o senhor prefeito, desculpe, 3 anos e 2 meses não conseguiu entregar uma creche das 5 que nós deixamos com mais de 80% de sua execução. Ou eu estou mentindo? Não. Qual foi a novidade na área de educação, Kennedy Salles? E eu estou aqui para esse debate, feita por essa administração, Santiago, você que foi colaborador de lá, como se queira. Nada. Aquilo que nós começamos investindo no ensino integral, com experiências na Leonardo Guimarães, lá no Pedregal, na Maria Salomé, lá em São José da Mata, e em outras 2 ou 3, e que poderia ser sequenciado porque nós preparamos, fizemos concursos, ampliamos o número de professores, ampliamos o número de técnicos, a equipe de apoio, reestruturamos os espaços físicos. Qual foi a novidade na área educacional que a Prefeitura de Campina Grande fez até esse exato instante? Então, compare. Em relação aos servidores, questionamentos que havia a meu respeito, fomos nós que fizemos 12 concursos públicos, reimplantamos a Guarda Municipal, que está, eu tenho utilizado um termo que eu não vejo outro melhor, os frangalhos, a Guarda Municipal. Com a Guarda Municipal, o Serviço Municipal de Acompanhamento e Monitoramento, que também foi acabado pelo prefeito, sim. Categorias que tiveram seus planos de carreira e remuneração, hoje a Secretaria da Educação cobra pelo plano de carreira e remuneração o seu cumprimento, a Secretaria de Saúde e as suas 23 categorias cobram pelo o implemento desse plano. Então vamos fazer essa comparação, Kennedy. Eu penso que não há razões para que o prefeito fuja, não há razão para que o prefeito corra. A gente faz esse debate. Se ele tem dificuldades, e penso que possa ter realmente de fazer e estabelecer essa comparação, ele não apareça. Mas também não manda os seus maus representantes, porque colocar essas pessoas que ele coloca para me atacar, ele só faz me dar a oportunidade de apresentar, e a cada dia que passa, eu apresento mais uma certidão do meu comportamento. Ontem mesmo, mais um arquivamento do Supremo Tribunal Federal. Eles fazem o circo, tentaram fazer o circo, a Câmara de Campina Grande, uma instituição tão valorosa, Vilas, nós sabemos quantas pessoas valorosas passaram por lá, não estou nem citando por você nem por mim. Outros tantos muito maiores do que nós, se permitir a transformar-se num picadeiro, aonde um cidadão que é um poço de veneno, um poço a destilar o seu ódio, o seu recalque, pudesse aparecer da maneira como apareceu. Isso denigre a Câmara Municipal.
Se eles imaginam que isso ofendeu-me ou criou qualquer tipo de dificuldade à minha imagem, bobagem, tolice, absolutamente. Então, Kennedy, esse debate eu tenho convidado a fazer diretamente com o prefeito, tomara que até antes do próprio processo eleitoral, onde ele não tem mais como correr, ele se propõe a fazer. Obrigado, deputado, pela entrevista. Está fechado. Fui eu que fechei, desculpa. Obrigado, Evilásio, obrigado, Kennedy Salles, meu querido Ronaldo Leite, minhas saudações, Carlos Alberto, a todos os companheiros que me receberam tão bem como de sempre o faz. Estou indo aqui ao estúdio da TV Borborema. Um abraço. Um abraço aí. Conversamos, portanto, com o deputado federal veneziano Vital do Rego, que agora se dirige aos estúdios da TV Borborema, onde concede entrevista daqui a pouquinho, às 11h30, no programa Opinião da sua TV Borborema. Um abraço, Peixoto. Prazer em revê-lo, viu? Vereador Galego do Leite, um abraço, viu? Prazer em revê-lo. Um abraço aí para Jonas Barbeiro, está nos ouvindo ali na Arrojado Lisboa, ali no Ferro de Gomar da Arrojado Lisboa, com Getúlio Vargas, né? Um abraço para ele. Só para dizer que muitas pessoas mandaram recados através de torpedos, WhatsApp, e ligaram, mas não deu tempo, e depois a gente já passa essas participações para a assessoria do deputado veneziano. Obrigado pela participação de vocês. Na Clube 1125.